Dando continuidade aos nossos estudos de leitura e discussão em ordem cronológica dos escritos e outros escritos, nós estamos no texto Para Além do Princípio de Realidade, que está nos escritos. É um texto de 1936. O Lacan vai trazer algumas críticas ali ao conceito, da concepção do conceito de realidade. Falamos um pouquinho sobre algumas vertentes ali da psicologia, né? Então, o Lacan ele vai confrontar o associacionismo como, né, uma relação ali também com a verdade, né? O que que seria verdadeiro, o que que seria falso, e também num contraponto com o que que é ciência, né? Verdade, ciência, saber, verdade. Eu até tava olhando, foi bem no finalzinho, o Antônio trouxe um comentário bem importante. Eu vou até retomar esse comentário, porque ele amarrou bem assim o que a gente estava discutindo, e eu acho que serve como essa retomada para a gente dar continuidade aqui na nossa leitura, né? Ele falou o seguinte. Eu entendo que Lacan está tentando confrontar a tentativa dos associacionistas de tratar a psicologia como um objeto passível de categorização entre critérios de verdadeiro e falso, justamente por buscarem um valor empírico para a ciência. Lacan refuta isso, como eu e a Vitória a gente tinha falado, ao trazer a ideia de que a psicologia depende da linguagem e da relação com o sujeito, e isso não poderia ser tratado como um objeto físico neutro na ordem de verdadeiro ou falso. Achei que ele sintetizou bem ali o que a gente estava discutindo. E aí a gente retoma hoje, a gente está na página 82 nesse subtítulo Verdade da Psicologia e Psicologia da Verdade. Né? Vou começar aqui a leitura e aí a gente vai também pausando, discutindo, do jeito que a gente sempre faz. Que se entenda bem nosso pensamento nesse ponto. Não estamos jogando com o paradoxo de negar que a ciência não tenha que conhecer a verdade. Mas não nos esqueçamos que a verdade é um valor que corresponde à incerteza com que a experiência vivida do homem é fenomenologicamente marcada e que a busca da verdade anima historicamente, sob a rúbrica do espiritual, os arroubos do místico e as regras do moralista, as sendas do asceta e as descobertas do mistagogo. É interessante quando ele fala que essa relação, né? Não é que a gente está negando que a gente não tenha que conhecer a verdade, mas é entender quais são esses parâmetros que o Lacan vai entender enquanto verdadeiro, né? Então ele coloca, né? Não esqueçamos que a verdade é um valor que corresponde à incerteza com que a experiência vivida do homem é fenomenologicamente marcada. E a gente entra um pouquinho na discussão que a gente teve sobre contar a verdade em uma análise, sobre o que lembramos, o que rememoramos ser da ordem do verdadeiro ou não, o quanto isso para a gente vai importar a nível discursivo, ainda que seja nessa ordem de uma incerteza da experiência vivida pelo homem, né? A gente não entra nesse mérito de sermos investigadores não só do inconsciente, mas dessa realidade dos fatos mesmo. Essa busca impondo a toda uma cultura a primazia da verdade no testemunho criou uma atitude moral que foi e continua a ser, para a ciência, uma condição de existência. Mas a verdade, em seu valor específico, é alheia à ordem da ciência. A ciência pode honrar-se de suas alianças com a verdade. Pode propor-se como objeto seu fenômeno e seu valor, mas não pode de maneira alguma identificá-la como seu fim próprio, como se o fim, o objetivo também fosse chegar a essa verdade. Fim enquanto finalidade e enquanto encerramento mesmo. Isso também a gente já começa a perceber que tem uma certa crítica ao Freud. Ele vai trazer mais para frente, né? Tem uma parte só que ele vai falar dessa revolução do método freudiano, mas aqui tem alguns textos do Freud que é como se, quando se chegasse a essa certa verdade, ou uma verdade do inconsciente, haveria uma dissolução dos sintomas, ou o caso se daria ali como resolvido ou como encerrado, né? E a gente percebe que isso não se mantém, não se sustenta. E essa é uma das razões também, por exemplo, o Freud ele faz esse movimento, né? E o Lacan dá uma continuidade no sentido de não é aí que se encerra.
Mas se a gente vai um pouco antes ainda, no surgimento da psicanálise, é por uma razão parecida que o Freud ele abandona com a hipnose, né? Porque na hipnose seria só aquele sentido de rememorar, de reviver a cena. Mas quando se interrompia isso, os sintomas voltavam. Né? Então, se fosse chegar à verdade ali, né, não teria essa continuidade de uma interrupção dos sintomas, por exemplo. E essa é uma razão que aí o Freud faz essa ruptura antes mesmo de ser psicanálise, né? Então quando a gente pensa nesses marcos teóricos, então ali era ainda no surgimento da psicanálise, e aí Freud faz toda uma teorização, mas ainda tinha uma busca da verdade como fim próprio, e o Lacan abandona isso e vai teorizar de outra forma. Se parece haver nisso algum artifício, detenhamo-nos por um instante, nos critérios vividos da verdade e perguntemo-nos o que, nos vertiginosos relativismos a que chegaram a física e as matemáticas contemporâneas, subsiste dos mais concretos desses critérios, onde estão a certeza, prova do conhecimento místico, a evidência, fundamento da especulação filosófica e a própria não contradição, mas modesta exigência da construção empírico-racionalista. Então, são três pontos que ele destaca: certeza, evidência e não contradição. Mas, mais ao alcance do nosso juízo, podemos dizer que o douto se pergunta se o arco-íris, por exemplo, é verdadeiro. Importa-lhe apenas que esse fenômeno seja comunicável em alguma linguagem, condição da ordem mental, registrável de alguma forma, condição de ordem experimental, e que consiga inserir-se nas cadeias das identificações simbólicas, onde sua ciência unifica a diversidade de seu objeto próprio, condição da ordem racional. Então, quando se vê um fenômeno, por exemplo, vê-se o arco-íris, haveria essa tentativa de ele é verdadeiro? Então, primeiro ponto, outras pessoas estão vendo esse arco-íris? Ah, estão. Então, de ordem empírica. Há uma explicação racional lógica para o surgimento desse arco-íris? Quando que esse arco-íris surge? Ah, então é quando tem uma chuva e incidência de raios solares. Isso é replicável? Ah, então toda vez que chove e tem essa incidência de raios solares, há um arco-íris. Então seria dessa ordem aqui, que ele coloca como experimental, e condição dessa ordem racional, que haveria então essa explicação física, né? Ele colocou física, matemática e tudo mais. Alguém quer trazer alguma coisa? Ou foi sem querer? Sem querer querendo? Vou continuar mais um pouquinho, então. Deve-se convir que a teoria físico-matemática, no fim do século XIX, ainda recorria a fundamentos tão intuitivos, depois eliminados, que se pôde hipostasiar nele sua prodigiosa fecundidade. E assim lhes foi reconhecida a onipotência implicada na ideia da verdade. Por outro lado, os sucessos práticos dessa ciência conferiam-lhe perante as massas o prestígio que cega e que não deixa de se relacionar com o fenômeno da evidência. Assim, a ciência estava bem posicionada para servir de objeto último à paixão pela verdade, despertando no vulgo a prosternação diante do novo ídolo que se chamou de cientificismo, e no letrado esse eterno pedantismo que, por ignorar o quanto sua verdade é relativa às muralhas de sua torre, mutila o que do real lhe é dado apreender, interessando-se apenas pelo ato do saber, por sua própria atividade de sábio. É essa a mutilação que comete o psicólogo associacionista. E, embora seja especulativa, ela não tem para o ser vivo e para o humano consequências menos cruéis. Então, quando ele coloca aqui essa noção de fenômeno da evidência, desse cientificismo, a gente pensa muito numa ciência positivista, né? Então, toda a discussão que a gente vai fazer também, psicanálise é ciência, não é ciência, é pseudociência, qualquer que seja, acho que vem uma pergunta antes que é de qual ciência nós estamos falando. Então, se a gente estiver falando dessa ciência experimental, dessa ciência desse tipo de evidência que ia ser reproduzida, não é do tipo de ciência que a gente estaria falando com relação à psicanálise, né? Mas
se a gente muda essa pergunta para qual é o tipo de ciência que a gente está falando, aí haveria toda uma outra discussão do é uma ciência, não uma ciência desse formato positivista. Tem as bases epistemológicas, por exemplo, de Lacan, que a gente poderia pensar nesse sentido, mas não retomando esse ponto como existe um único tipo de ciência. Perguntaram da página. Isso, a gente está na página 84 agora. É esse parágrafo que a gente vai começar agora. É um ponto de vista semelhante. É um ponto de vista semelhante, com efeito, que impõe ao médico esse espantoso desprezo pela realidade psíquica, cujo escândalo, perpetuado em nossos dias pela manutenção de toda uma formação academicista, exprime-se tanto na parcialidade da observação quanto na bastardia de concepções, como a de pitiatismo. Mas, por ser no médico, isto é, no clínico por excelência da vida íntima, que nesse ponto de vista aparece de maneira mais flagrante como uma negação sistemática, era também de um médico que teria que vir a negação desse próprio ponto de vista. Não a negação puramente crítica, que na mesma época floresceu como a especulação sobre os dados imediatos da consciência, mas uma negação eficaz, por se afirmar como uma nova positividade. Essa diferença, né, que a gente tinha falado agora sobre ciência. Freud deu esse passo fecundo, sem dúvida, porque, como nos testemunha em sua autobiografia, foi determinado a isso por sua preocupação de curar, isto é, por uma atividade em que, contrariando os que se comprazem em relegá-la à categoria secundária de uma arte. Há que reconhecer o entendimento mesmo da realidade humana, na medida em que ela se empenha em transformá-la. Então, esse ponto da preocupação em curar é um ponto importante para a gente refletir também o que fazemos, né? Quando a gente pensa no texto, por exemplo, direção do tratamento, né? Das traduções seria direção da cura, né? Seria a cura daquela neurose, por exemplo. Mas que cura é essa que a gente está falando? É a mesma cura no sentido médico, no sentido de eliminar sintomas, de restabelecimento de saúde? Não, é diferente. Então, quando perguntam, né, a psicanálise trabalha com a cura? Aí vai a mesma questão com a ciência, né? Que ciência a gente está falando? Então, nessa que cura que a gente está falando? É cura enquanto restabelecimento de uma normalidade? Não, a gente não trabalha com esse tipo de cura. É cura no sentido de eliminação de sintomas de ordem fenomenológica? Também não. Isso pode vir como consequência, é ótimo quando vem como consequência, mas não é essa nossa mira clínica. A direção do tratamento ela não necessariamente vai para esse sentido de uma eliminação de sintomas, mas como consequência da direção do tratamento para a cura da neurose, geralmente a gente vê isso, mas a gente não trabalha com essa promessa de cura no sentido de restabelecimento de saúde, de normalidade, nada nesse sentido. Diga, Diana. Boa tarde, pessoal. Tem um livro, Lorena, que eu acho que é interessante poder pensar isso. Eu não sei falar o nome dele direito, eu acho que é o Jean Clavaux. O nome do livro se chama A Ordem Médica. É um livro antigo que eu acho que ele foi analisando de Lacan, ou supervisionando dele, e é interessante porque ele aborda exatamente esse ponto que você faz de separação entre aquilo que se propõe a psicanálise e o discurso da medicina. E o nome se chama A Ordem Médica, Poder e Impotência do Discurso Médico. Ele faz todo uma consideração sobre que lugar a psicanálise não ocupa quando se refere a esse discurso médico, quando se refere a essa ciência positivista, e é bem legal. Até anotei aqui. A ordem médica, né? Esse eu não conhecia. Isso. E pensar que isso faz, tá muito dentro do que a gente faz, porque não é incomum a gente receber, então, pacientes, por exemplo, encaminhados de psiquiatras, né? E eu fiz uma pesquisa, tem muito tempo isso, acho que foi 2016, que era para saber a representação social, a partir da teoria do Sérgio Moscovici, a representação social que os psiquiatras e residentes em psiquiatria, do serviço que eu estava, tinham com relação à psicanálise.
Então, a partir de um teste de associação livre e depois entrevistas semi-estruturadas para poder entender, né? E, assim, apareciam muita coisa do senso comum e do que é divulgado ou é clichê ali, como é que fala? Estereótipos da psicanálise. Então, a psicanálise é longa, só serve para problemas de relacionamento, uma série de preconcepções que os psiquiatras tinham ali com relação à psicanálise, e a consequência disso era um não encaminhamento. Então, não encaminhavam para psicanálise porque, né, acreditavam ser longa, cara, que só abordava questões de relacionamentos. Então, se tem um problema de relacionamento, encaminha. Ou é um transtorno de personalidade, talvez. Primeiro tenta todas as abordagens. Se nenhuma abordagem funcionar, aí manda para psicanálise, né? Então, isso implicava também numa prática, né? Então, para a gente entender que essa noção de cura e como a gente trabalha com isso, é importante a gente situar também, esse título, né, a ordem médica, pensar nessas impotências, mas também pensar em como que esse diálogo é feito. Porque se a gente é, se posiciona também num lugar de a psicanálise não cura nada, a gente não pode prometer nada, né? Você fica assim, então por que que alguém vai fazer esse negócio? Se não promete nada, não cura nada, não, né? Então por que que alguém se submeteria a isso? E a gente entender que tem alguns marcos ali de coisas que a gente pode garantir nesse tratamento. A gente não pode garantir essa cura no sentido médico, mas tem algumas coisas que a gente consegue garantir de segurança, de sigilo, de que haverá ali um trabalho, né? Se houver essa questão de análise, enfim. Então, para a gente ir se situando no meio disso, senão fica uma prática totalmente alheia à própria subjetividade do nosso tempo. Então, fica totalmente destacada disso tudo, como se fosse assim: a gente não tem diálogo possível. É uma ciência totalmente diferente, não há diálogo possível. E a ideia é que possa haver um diálogo possível entre os saberes, né? Mesmo partindo de pontos teóricos diferentes, de marcos conceituais diferentes, mas que eles podem haver ali um diálogo entre eles. Diga, Antônio. Oi, pessoal, boa tarde. Não, Lorena, eu achei interessante que o Lacan, eu acho que aqui falou de alguma maneira, pela primeira vez, eu acho aqui no texto do real, né? Contrapondo a esses caracteres externos de validação da verdade, quando ele fala da certeza, da evidência, da não contradição, que são todos fatores externos de verificação da verdade, né? Ele fala mais para baixo no final da página 83, é, esse eterno pedantismo que, por ignorar o quanto sua verdade é relativa às muralhas de sua torre, mutila o que do real lhe é dado a apreender, né? Como contrapondo que o real seria aqui algo interno do sujeito que contraporia justamente a esses aspectos externos da verdade, e que seria um dos fatores que faria com que, para a psicanálise, a verdade seja outra, né, de alguma forma. Eu achei interessante, essa passagem. Me É, parece que ele está começando a falar do real aqui de alguma forma. então, aí a gente poder pensar, talvez essa seja uma leitura atual nossa, sabendo que depois ele desenvolveu o conceito de real, aqui pode ter que ter uma noção, mas me fez pensar também da gente contrapondo, se aqui não está como realidade, ele usando como realidade. Então, que aí ficaria, né, ignorar a sua verdade relativa às muralhas de sua torre, mutila o que da realidade lhe é dado a apreender. Então, como ele está falando sobre o princípio de realidade, aqui eu fiquei na dúvida de se ele não está falando de real como realidade mesmo, porque ainda está bem longe dele desenvolver o conceito. Eu acho que essa interpretação que você faz, ela faz sentido, porque tem de fato um real a se apreender ali, que na verdade vai ser inapreensível. Mas de alguma forma o real nunca se apreende, né? Se você apreende alguma coisa, você está no simbólico. O Isso, real, por ele isso que eu falei, por isso que eu não tem falei condições. inapreensível. E o real que lhe é dado a aprender. Então, a realidade é possível aprender, o real não. Quem que falou que agora há pouco? Foi a Ivana.
Ivana. E como a Ivana falou, porque aí vai estar na ordem do inapreensível. Ele se apresenta, mas como inapreensível. Mais algum comentário, alguma coisa? A gente continua mais um pouquinho. Bom, então agora na parte da revolução do método freudiano, né, onde ele vai falar sobre associação livre. Interessante essa parte. O primeiro sinal dessa atitude de submissão ao real em Freud foi reconhecer que, dado que a maioria dos fenômenos psíquicos no homem relaciona-se aparentemente com uma função de relação social, não há por que excluir a via que, por isso mesmo, abre-lhe o acesso mais comum, a saber, o testemunho do próprio sujeito desses fenômenos. Perguntamos-nos, aliás, em que o médico de então fundamenta-se o ostracismo de princípio com que era marcado para ele o testemunho do doente, a não ser na irritação de reconhecer neste, por vulgares, seus próprios preconceitos. Essa foi, com efeito, a atitude comum a toda uma cultura que guiou tanto a abstração analisada acima quanto a dos doutos. Para o doente, assim como para o médico, a psicologia era o campo do imaginário, no sentido do ilusório. Logo, o que tem significação real, o sintoma, por conseguinte, só pode ser psicológico na aparência, e há de se distinguir, no registro comum da vida psíquica, por algum traço discordante, onde se mostre bem seu caráter grave. Então, aqui tem um destaque para o que importa para a gente, que é esse testemunho do paciente. Aqui ele colocou como do próprio sujeito, mas entra nessa mesma discussão do real enquanto realidade ou real enquanto registro, né? Aqui tem alguns pontos também que ele fala em sujeito, mas ele não está necessariamente falando de sujeito como sujeito do inconsciente, às vezes ele usa como pessoa. Então aqui seria a testemunha do próprio paciente com relação a isso. É claro que se a gente pensa, né, traz essa leitura para uma leitura que aí seria também um anacronismo, né? Pensar já na teoria do significante, pensar que ele estaria falando enquanto sujeito do inconsciente, aqui a gente poderia pensar a nível do significante. Então, seria a partir da articulação dos significantes, né, da trama discursiva, em que a gente teria um testemunho do sujeito, que aí seria o sujeito como efeito de significantes. Mas aqui ainda é testemunho do próprio paciente, e que, em alguma medida, é o que a gente escuta ali, esse relato, essa fala. A fala para depois a gente trabalhar enquanto estrutura de discurso, né? Fazer a extração discursiva. Mas nesse primeiro momento, um testemunho dessa própria fala. E aí ele traz também algo que seria também desse testemunho do doente, né, a não ser na irritação de reconhecer neste por vulgares seus próprios preconceitos. Então, o que que é dito do testemunho? Às vezes não é levado muito em consideração. Isso até a gente pensando, por exemplo, nas psicoses. Para a psiquiatria, importa o conteúdo geral do delírio, por exemplo, um delírio de grandeza, um delírio erotomaníaco, um delírio de destruição, essa categoria geral do que o conteúdo discursivo desse delírio. Então, por exemplo, quando a gente estuda o caso Schreber, lá está bem descrito toda a fenomenologia da estrutura delirante. Da ordem médica, não vai haver uma preocupação tão grande com esse tipo de discurso, esse testemunho, né? Quando lá no Schreber, sobre os raios de luz, sobre aquela relação da cópula com Deus, ser uma mulher no momento do coito. Então, isso vai ser categorizado num grande grupo ali para caracterizar o tipo de delírio. Mas a psicanálise ela vai se interessar justamente por esse conteúdo, por esse testemunho do próprio paciente sobre o que lhe acontece, né? Então é interessante a gente ver como para a psicanálise tem outros pontos ali que se ressaltam. Eu dei o exemplo da psicose, mas a gente pode pensar isso com relação à neurose também. Então, quando aparece algum sintoma, como ele colocou aqui, né, significação no real, enquanto realidade, o sintoma por conseguinte, só pode ser psicológico na aparência e há de se distinguir do registro comum da vida psíquica por algum traço discordante,
onde se mostre bem seu caráter grave. Então, vai aparecer ali um sintoma enquanto um fenômeno, mas o que que vai ser dito desse sintoma? Por exemplo, teve um caso que eu escrevi no livro de Aprendiz de Psicanálise. Então, era uma senhora, eu estava atendendo como médica, uma senhora estava com uma dor no peito. E aí, quando é dor no peito, a gente tem que fazer todo o protocolo ali para ver se descartar a possibilidade de um infarto. E depois que isso passou, né, não era. E aí, conversando com ela, eu perguntei o que que ela estava fazendo quando ela sentiu. E ela falou: eu estava olhando umas melancias. E aí, por um primeiro momento, não haveria uma conexão nenhuma, óbvia ali, entre dor no peito e melancias. E aí eu fui mais a fundo e perguntei, né, o que que essas melancias a lembravam. E aí ela falou sobre a terra natal dela, que ela estava longe e sentia saudade. Então desenvolveu todo um discurso. Mas que, por exemplo, o discurso médico não está muito preocupado sobre ela estar vendo melancias ou não. Ou sobre ela estar com saudade da terra dela ou não, né? Não seria nesse escopo de interesse. Então, para a gente é isso que vai importar. Essa saudade da terra, ela entrou no aspecto na questão dos filhos, que os filhos prometeram que ela ia voltar. Então, é desse tipo de testemunho do próprio paciente que a gente vai se interessar em escutar. Ó, parece que a Ivana já achou aí o livro, ótimo. Depois eu já vou pegar para mim também, achei super interessante. Posso continuar mais um pouquinho? Querem trazer mais alguma coisa? Joia, obrigada, Diana. Depois você me manda aí. Como é que vocês pensam, né, a concomitância? Porque em alguns casos de sintomatologia, fenomenologia, né, grave, você precisa abarcar o sintoma psiquiátrico até para ter a escuta, até para que o sujeito vá ao consultório, fale, saia de casa. Só que na lógica, né, enfim, uma coisa tampona a outra, né? E isso para mim é um ponto assim difícil de coordenar, entendeu? Você diz, me explica mais um pouquinho. Você diz, por exemplo, com relação a sintomas que vêm nomeados da psiquiatria, por exemplo, estou tendo uma crise de Não, uma por exemplo, sei lá, o sujeito ele vem dizendo que ele tem um diagnóstico de transtorno bipolar. Uhum. Mas a questão não é o nome do diagnóstico, a questão é que ele vem medicado, de fato. Então, com sintoma psiquiátrico tamponado. Mas o sintoma é o que, de alguma forma, vai. Como que aquela angústia está simbolizada, né? A sintomatologia fala da forma como o sujeito está. Por exemplo, a questão do aperto no peito. Isso remete, né? Tanto é que você conseguiu fazer essa leitura. Era uma saudade, era essa angústia que veio e se simbolizou por esse sintoma. Se você extirpa o sintoma da psiquiatria, eu quero dizer, o sintoma no corpo, né? Porque às vezes essa é a forma de simbolizar. O que não passa pela palavra passa pelo corpo. E a medicação extirpa isso, mas ao mesmo tempo também crise de ansiedade, a questão da depressão, não é também para que o paciente fique sem a medicação. São pontos muito contraditórios, né? E que é dia a dia da clínica. Sim. E aí, como é que você pensa isso? Às vezes a medicação, dependendo do caso, é o que possibilita, inclusive, que esse paciente chegue para a gente ou consiga estar na sessão. Então, é um ponto muito delicado mesmo. O que que a gente vai ter enquanto discurso, né? A gente vai extrair dessa fala. Então, às vezes, vai ter uma fala desse antes da medicação, desse depois da medicação. Antes eu estava sentindo assim, agora eu me sinto assim. E a gente consegue ter um pouco de notícias do que poderia estar entrando enquanto simbolização ali, né? Porque não seria o caso de não estar medicado, essa parte a gente não entra ali, tem a ver com essa conduta psiquiátrica, enfim, mas a gente consegue ver esse antes também, esse antes da medicação, esse agora com a medicação, e entender o que vai fazer questão, o que surge enquanto questão. Então, às vezes é uma questão sobre, não está nem voltada sobre esse diagnóstico, sobre esse adoecimento. São outras questões discursivas que aparecem ali, seja nas relações com o mundo, com o trabalho, a família, com os amigos. Então, é com esse material que a gente vai trabalhar. Se não aparece nenhuma questão com relação ao adoecimento,
como que a gente vai abordar enquanto significante? Eu acho que é um ponto assim também para a gente perguntar. Tem gente que não faz questão com relação a esse diagnóstico, a medicação, simplesmente deu esse nome e vai para uma análise para tratar sobre outras coisas, abordar outras coisas. Como tem casos em que fica totalmente voltado em torno desse ou diagnóstico ou as medicações mesmo. Ah, antes eu me sentia assim, agora eu me sinto assim, às vezes melhor, às vezes pior, né? A medicação me tirou isso, me tirou aquilo. Então é nesse ponto que a gente vai intervindo via discurso, né? Então eu escrevi um texto tem um tempo já, eu vou até lembrar de repostar ele, que tem a ver com comportamento. Então a questão era, a psicanálise trabalha com comportamentos, e aí a gente pensa num primeiro momento, não trabalha com comportamento. E a gente entender que o Lacan ele tem uma citação que ele vai falar que para a gente o comportamento ele vai ser algo do discurso. Então vai ser o falar sobre aquele comportamento. Então tive né, essa questão do exemplo que você trouxe da bipolaridade. Então, na bipolaridade, vão ter sintomas do polo de ativação, então do polo de mania ou de hipomania, e vão ter sintomas de um polo de depressão, né? Então, o sujeito ele pode atribuir ao diagnóstico ou às medicações as próprias atitudes. Então, vamos pensar nesses comportamentos. Numa hipomania, um comportamento que ele é um pouco mais, fala um pouco mais, gasta mais, tem uma tendência a ter gastos excessivos. Então, quando a gente pensa nesse comportamento de gastar muito, isso para a psiquiatria vai ser colocado como um sintoma do polo da hipomania desse transtorno bipolar. Para a gente não vai por nada dessa via. Mas o que é esse comprar muito? É comprar o quê? É comprar quando, comprar como. Como que esse comprar também não pode estar agindo nesse sentido que você falou, de uma possível simbolização? Qual a relação disso com a falta? Então a gente não vai no sentido da hipomania, do polo de ativação, tal, tem que entrar com estabilizador de humor. Não. É a fala sobre esse comportamento. Então seria mais ou menos assim que eu entendo, até a gente pensando, né, nesse transtorno tanto para um extremo quanto para o outro, né? Então é poder falar sobre o comportamento. A partir da produção dessa fala, a gente extrai discurso. Então, independente de tá medicado, não tá medicado, tá diagnosticado, não tá diagnosticado, porque se a gente entra muito nessa seara, a gente sai do nosso lugar de analista. Então, é interessante você falar isso, porque para mim, mesmo enquanto médica, eu não entro em nada com relação à medicação, a mexer medicação, sugerir alguma coisa. O máximo que eu faço é, quando eu vejo essa necessidade de uma medicação, é encaminhar para um psiquiatra, ou seja, teve consulta com o seu psiquiatra, conversa com ele sobre isso que está acontecendo, justamente para dissociar essa ideia dessa função. Porque aí a gente trabalha com os elementos totalmente diferentes. Diga, Diana. Tem uma citação do seminário 3 que eu acho que conversa com o que a gente está trazendo agora, que está lá na página 273. Diz assim: a noção que temos da realidade como esse entorno de que giram os fracassos e os tropeços da neurose não nos deve desviar de observações segundo as quais a realidade com que lidamos é sustentada, tramada, constituída por uma trança de significantes. Eu acho que conversa muito com isso, né? Que aquilo que não vira discurso, aquilo que não vira palavra numa análise, né, termina fugindo um pouco do nosso fazer, né, enquanto trabalho psicanalítico mesmo. Então, por exemplo, quando a gente cita a questão dos fenômenos, enquanto aquele analisando não diz disso, não é como se não houvesse trabalho, mas é como se nosso trabalho ficasse estreitado, né? Mas eu achei interessante isso porque convoca a gente para não apenas pensar é, olhando apenas para os fenômenos, né, em uma clínica, mas pensar em como aquilo que ele sente se traduz no discurso, para que a gente possa exatamente localizar esse encadeamento, né, simbólico, esse encadeamento de significantes que vão se apresentar para, de uma certa forma, falar daquele sintoma, né, físico até. Não, muito boa essa citação que você trouxe. Que página que tá? Seminário 3? 283. 283. Vou só verificando aqui.
E isso faz a gente pensar, né, que com o que a gente trabalha? A gente trabalha com o significante, a gente só consegue operar com ele. E isso é a nível da realidade discursiva. Na realidade dos fatos, então, nessa vida de comportamento, enquanto ação, enquanto atitude, a gente não consegue mexer. Não é nem porque não, né, a gente não pode, ou não cabe a nós mexer nessa parte, mas porque a gente não tem recurso. A gente trabalha via significante. Então, por exemplo, em algum caso, a medicação pode ser um significante do caso, ou não. O diagnóstico pode ser um significante do caso, ou não. Então, a gente entender a via significante onde aquilo vai aparecer, né? Acho que isso é uma coisa importante também. E aí, falando sobre um ponto que você me fez pensar, a gente está pensando isso também a nível dos sintomas psiquiátricos, por exemplo. Mas isso também opera para a gente a nível de sintoma médico, né? Então, por exemplo, a gente tem uma sensibilidade ali na escuta de que quando um paciente traz para a gente sintomas físicos, nossa, eu tô com uma dor de cabeça. É claro que o ponto que a gente consegue abordar é o discursivo sobre essa dor de cabeça. Mas a gente também tem uma atenção de que pode ser que não seja, pode ser que seja algo orgânico também. Então a gente ter esse feeling de, se for o caso, falar para essa pessoa procurar uma ajuda médica, né? Eu já tive casos graves assim na clínica, então, inclusive uma paciente que estava tendo falta de ar e ela atribuindo a ansiedade. Mas o negócio não caminhava por aí, né? E uma falta de ar ali durante uma sessão, e eu encaminhei ela, falei, ó, interesse. E assim, eu médica, ela médica, eu falei assim, ó, dá uma olhada nessa falta de ar. A gente vai tratar ela aqui do ponto de vista dessa ansiedade, dessa angústia que você tem falado, mas dá uma olhada nessa parte médica também. E ela estava tendo uma trombose um TEP, né? Um trombo no pulmão. Então, para a gente ter esse feeling de que nem tudo é discursivo, nem tudo é nível de linguagem, mas é com essa ferramenta da linguagem que a gente trabalha. Então, se a gente não dá conta de trabalhar com isso, então que alguém que cuide dessa parte, seja um psiquiatra, né, nessa parte de sintomas ansiosos, depressivos, de bipolaridade, enfim, o que quer que seja, ou seja um médico mesmo, médico geral. Mas essa, quando eu perguntei, eu falava porque essa é a linha tênue. Porque Uhum. sempre desemboca no corpo. A histeria era no corpo também. Sim, sim, A psicossomática é no corpo. Então, assim, os sintomas, eles estão ali. Os sintomas é, fisiológicos, vamos colocar. Então, assim, tem uma paciente que eu estou atendendo, ela está tendo questões sérias de pressão, né? Então, tem todo um investigativo sobre isso. Mas a gente já entendeu que pressão alta tem... Tipo assim, ela transformou isso em algo que significa para ela, entendeu? Então a uhum, gente trabalha essa parte, mas é exatamente assim, sempre é no corpo. Assim, não é que é fantasioso, aquilo não existe. Aquilo existe e existindo tem um discurso, né, sobre isso. sim. Mas é essa linha tênue do cuidado, entendeu? É porque eu vejo alguns colegas muito radicais com a questão da medicação, né, que não tem que medicar, que a psicanálise dá conta de tudo. E ao mesmo tempo eu já vejo outros que tudo encaminha, entendeu? Então, assim, é uma discussão mesmo, assim, para pensar, né? Porque é complicado, é de muita. Não sei como a palavra colocar, mas assim, há de se ter um posicionamento, sabe? Uma opinião sobre isso, porque a clínica ela é muito viva, né? Muito. E eu acho que agora que você trouxe esse exemplo da pressão, fica ainda mais palpável para mim. Porque se a gente pensa, né, tem essa elevação da pressão da pessoa. Que seja por algo da ordem do real simbólico imaginário, daquilo que a gente aborda, ou que seja algo, né, se fosse puramente físico, isso vai ter um efeito. Ela estar com a pressão sustentadamente alta tem um efeito no corpo mesmo, de aumentar risco cardiovascular, aumenta risco de infarto, de AVC. Então tem algo médico ali para ser olhado.
Agora, isso não quer dizer que não tenha nada da ordem emocional, né? E isso que você falou é muito importante, né? Não é que é algo da cabeça dela, né? Isso os pacientes escutam muito dos médicos. Tipo assim, você não tem nada. Então, assim, eu fiz seu exame, não tem nada. Como não tem nada? Se tem ali uma alteração, se tem sofrimento advindo daquilo. Então, para entender que, por exemplo, essa paciente, ela precisa ver isso a nível de corpo, o que ela precisa fazer, se tem alguma relação biológica mesmo que justifique esses aumentos, e inclusive pensando na consequência desses aumentos. E aí você vai ver isso a nível significante. Então, quais são essas relações com essa pressão alta? Essa pressão sobe quando? Mas não é uma pressão sobe quando, do mesmo pergunta, do mesmo ponto que um médico vai interrogar. É uma sobe quando? Ah, acontece toda vez que meu marido chega em casa. Eu sei que ele vai reclamar disso, 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 disso. Então a gente já sabe que tem uma noção de uma pressão alta e de um possível mal-estar com o marido, e você vai criando essas associações, né, essas articulações a partir do discurso da paciente. Mas isso não, né, não exime, não isenta o fato de que tem algo ali no corpo e que vai precisar ser visto. Eu acho que quando você fala, né, tem um lado muito extremo que é nada é da ordem do corpo, a psicanálise dá conta de tudo. Eu, particularmente, tenho muita ressalva com relação a isso. Não acredito que seja assim. Eu acho que cada um com o seu saber, o saber médico, né, o saber psicanalítico também. A gente tem um saber, a gente aborda esse sofrimento advindo da linguagem, mas que a gente não dá conta de tudo. O ser humano, ele não é só significante, né? A gente trabalha com o significante, mas ele não é só significante. Inclusive, tem que ter um corpinho ali físico para levar esse paciente para uma análise, e é o que a gente vai, a partir dele, escutar essa fala, extrair o discurso, trabalhar com o significante. Então, é a parte que a gente dá conta. Mas também, nesse sentido de encaminhar tudo, não é isso também que resolve a questão. E aí seria como se a gente estivesse se isentando de tudo que vem do corpo. E aí vai totalmente contrário, né? Você mesmo colocou ali, né? Achei muito legal essa sua fala de o quanto do corpo vem enquanto simbolização de um mal-estar psíquico. Então a gente vai, é como se a gente tivesse então um sintoma, pensar num sintoma médico. Tem uma parte desse sintoma que é sintoma médico e tem uma parte desse sintoma que é sintoma com TH, um sintoma analítico, por exemplo. Então a gente vai cuidar desse sintoma inteiro? Não, a gente vai cuidar da parte analítica desse sintoma. Então, se for o caso, vai precisar entrar outras ciências ali, outros saberes para abordar o restante, né? Então, a gente não pensar que tem essa completude de conhecimento e de know-how, porque a gente não tem. Só partilhando, a parte onde a coisa entrou para a transformação do discurso é que ela fala, minha pressão vai até 16. Minha pressão está indo até 16, acho que 16 é alto. Mas é 16. Aí ela, engraçado, quando eu tinha 16 anos, né, que ela fala assim, mas não passa de 16, é no máximo 16. Aí eu falei, esse número é no mínimo curioso, porque ele te lembra alguma coisa? Aí ela, é engraçado que quando eu tinha 16 anos, e ela passa por um abuso, né? E aí entrou na questão da análise. E outra brincadeira essa semana também que passou, eu fiz com uma paciente, porque ela, eu não estou conseguindo trabalhar, eu não estou conseguindo movimentar, não estou conseguindo produzir. Ela queria uma adaptação de comportamento. Ela falou, mas eu tinha que fazer um treinamento, você não pode fazer um treinamento? Aí eu falei, olha, eu acho que você devia procurar uma psicóloga. E aí começou as duas, eu e ela deu uma risada e eu ri junto. Isso que você falou, né, dos encaminhamentos. Eu falei, olha, eu acho que tem alguns casos que até para uma psicóloga é importante caminhar. E aí ela, mas você, eu falei, eu sou só analista, eu sou outra coisa. Então, às vezes a gente brinca também, né, assim, porque nem tudo realmente tem questões que é da psicologia, né? Então encaminha para um psicólogo, faz psicólogo e psicanálise junto. Sim. E viu como, por exemplo, nesse caso, 16 é um significante, né, que se articulou com a idade em que teve um abuso e que aí vai discorrer toda uma questão com relação a isso. E aí também acho que reforça ainda mais o que a gente está falando. Por quê? Uma pressão de 16 por 10 é uma pressão alta, é uma pressão que leva essa pessoa a ter riscos.
Então, precisa de um cardiologista para, enfim, cuidar dessa pressão, ver se ela está fazendo exercício, dieta, se ela está tomando remédio, se ela precisa do remédio ou não precisa do remédio, pedir um exame, pedir um mapa para saber quando que essa pressão está ficando 16, está ficando maior que isso, menor que isso. Saber médico. Saber psicanalítico foi exatamente o que ela fez, que você conduziu muito bem. De esse 16, por que que não passa de 16? Né? Esse 16 aí. E aí tem todo uma outro rumo que o médico nunca vai por esse caminho. Então, porque ele não tem conhecimento sobre a teoria do significante. E a gente não tem conhecimento sobre essa teoria médica. Né? Então, não tem como a gente intervir ali na medicação, no exame, mas tem como intervir via significante, que foi o que você fez. Então, muito interessante. Esse exemplo do psicólogo também, eu achei o máximo você ter trazido. Por quê? Vamos partir do princípio, então, você é psicóloga. Você poderia atuar enquanto psicóloga? Poderia atuar enquanto psicóloga. Você pode até ter uma ideia do que essa pessoa está querendo ali fazer. Ali você está nessa função? Não. Ali você está na função de análise, de analista. Então você mesmo fala, ó, ali para isso você precisaria de uma psicóloga. Ah, é um treinamento. Teve uma pessoa que falou que. Então, eu vim porque eu tenho TDAH e o meu médico falou que eu preciso fazer um treinamento com relação a um treinamento comportamental com isso, isso, isso. Falei, não, então aqui, e com isso eu não consigo te ajudar. Então a gente também entende a nossa limitação. E Esse para negócio de treinamento tá demais, né? Tá demais. Eles falando desses treinamentos, eu falei, ah, gente. E assim, eu que não sou psicóloga, para mim isso é ainda mais claro, porque eu não sei para onde vai essa noção de o que teria que fazer enquanto comportamento. Mas para quem é psicólogo e psicanalista, entender que ali é uma função diferente, né? Mas mesmo que você tenha esse conhecimento, essa técnica de como fazer, né? Ali você está numa outra função. Então, para mim, esse cuidado eu tenho que ter quando são essas questões médicas. Né, o paciente está com uma falta de ar ali, já teve outras situações de sintomas mesmo médicos da coisa, e eu não entrar muito nessa pesquisa, nessa investigação, como se eu estivesse ali como médica, porque eu não tô, né? Eu escuto o significante. Fora dali, eu até escuto a medicina ainda, mas ali eu tô para escutar significante. Então, ter essa diferença ali no, na nossa abordagem. Deixa eu ver, avança mais um pouquinho? Acho que dá tempo a gente ler mais um pouquinho. A gente parou na 85, né? Joia. Na página 85. Freud compreendeu que era essa própria escolha que tornava sem valor o depoimento do doente. Se quisermos reconhecer uma realidade característica das reações psíquicas, não convém começarmos por escolher entre elas. É preciso começar por não escolher. Para aquilatar sua eficiência, há que respeitar sua sucessão. De certo, não se trata de restituir-lhes a cadeia através do relato, mas o momento mesmo do depoimento pode constituir um fragmento significativo delas, desde que exija a íntegra de seu texto e que se liberte dos grilhões do relato. Aqui, ele não dá o nome propriamente dito, mas quando ele fala para não escolher entre elas, isso já faz a gente pensar de, será que ele está falando de atenção flutuante? Porque para o Freud as duas regras seriam a associação livre e a atenção flutuante, por parte do analista, a atenção flutuante. Então seria escutar e selecionar ali alguns elementos. E aí a questão é como que esses elementos são escolhidos, né? Como que. E aí ele fala para não dar uma importância maior a um ou a outro, mas ver na íntegra do texto, exigir a íntegra do seu texto e que o liberte dos grilhões do relato. Aqui já tem uma diferenciação ali, então o que que seria relato, o que que seria texto. Para o Lacan, o texto analítico já vai ser a partir também de uma leitura que o analista faz do caso. Então, não é o texto de um caso, o texto, né, de uma análise, não é o relato, é diferente. O texto ele já parte da extração discursiva. Então, é um relato que já foi trabalhado enquanto discurso e via significante para a gente ter esse texto. Assim se constitui o que podemos chamar experiência analítica. Sua primeira condição formula-se numa lei de não omissão.
que promove ao nível do interesse, reservado ao notável, tudo aquilo que se compreende por si, o cotidiano e o comum. Mas ela é incompleta sem a segunda, ou lei de não sistematização, que, postulando a incoerência como condição da experiência, atribui uma presunção de significação a qualquer rebotualho da vida mental, ou seja, não apenas as representações das quais a psicologia da escola vê apenas o absurdo, roteiro do sonho, pressentimentos, fantasias do devaneio, delírios confusos ou lúcidos, mas também aos fenômenos que, por serem totalmente negativos, não têm, por assim dizer, estado civil, lapsos de linguagem e lapsos de ação. Observe-se que essas duas leis, ou melhor, regras da experiência, então que seriam essa lei de não sistematização e a lei de não omissão. Essas regras da experiência, a primeira das quais foi isolada por Pichon, aparecem em Freud em uma só, que ele formulou, segundo o conceito então reinante, como lei da associação livre, que seria que o paciente falasse livremente tudo que lhe vier à cabeça, sem se preocupar ali com o conteúdo ou a importância daquilo, mas que falasse tudo que viesse à cabeça, sem censura, sem essa ideia de que seria julgado e tudo mais. E aí, então, essa condensação das duas, então, da não omissão, então não deixar de falar as coisas. Tem um exemplo interessante disso, que era um paciente que chegou num ponto e falou assim: Ah, eu acho que eu já te contei. Não, eu não tenho mais o que contar, né? A ideia era de eu já te contei tudo. E eu perguntei o inverso disso, que era, e o que que você ainda tem para contar? O que que você ainda não contou? Se ele fala, eu já contei tudo, eu perguntei o que que você ainda não contou. E aí aparece uma coisa nova e uma coisa significativa. Ou seja, estava havendo uma omissão ali de algo que não queria muito falar, né? Então eu já falei tudo o que eu queria falar. Tá, e o que que você não queria falar? Onde está essa parte do você não queria falar? Então, isso tem a ver com a não omissão. E essa lei de não sistematização. Quem faz muita sistematização é a neurose obsessiva, né? Hoje eu vim falar sobre duas coisas. E ele quer falar sobre essas duas coisas que ele veio falar, né? Isso quando não vem a lista escrita, né? Isso, tem uma lista ali sobre coisas. Isso seria o quê? A sistematização. Então, a associação livre vem para quebrar justamente com essa questão da omissão e da sistematização. Então, por exemplo, se a gente está percebendo que o paciente está fazendo algum movimento de omissão ou sistematização, a gente saberia que ele então não está cumprindo ali essa associação livre. E a gente precisaria intervir para aparecer então esses elementos. Enfim, né? Não vou entrar nesse mérito por causa do tempo, mas para o Lacan, essa associação livre também não é tão livre assim, né? Só da gente falar para o paciente, fale livremente sobre o que vier à sua cabeça, isso já parte ali para um viés, às vezes, de seleção. Então, interessante que a gente fazer com que haja associação livre não é a gente dizer fale livremente, né? Mas a gente propiciar essa associação, propiciar essa fala, e aí, se a gente perceber sistematização, omissão de alguma coisa, a gente botar isso para movimento. Não é só sobre, então, ficar repetindo. Ah, então o que que vem na sua cabeça? Né? Você está em silêncio, o que que está passando pela sua cabeça? Uma coisa é você fazer isso enquanto intervenção, uma vez, outra, mas não adianta a gente trabalhar só com isso, achando que está fazendo associação livre, porque não tá, né? Até o nosso movimento de seleção de significantes, ele não é tão livre assim, né? Isso quebra um pouco aquela ideia também do analista neutro, totalmente neutro, né? A gente faz uma seleção que passa, às vezes, pelo próprio, por quem a gente é. A gente vai fazendo essa seleção arbitrária ali dos elementos significantes. Pelo menos há um princípio antes que isso tenha ali as articulações possíveis, né? Querem trazer aí algum comentário final? Foi bacana hoje. Sempre é, né? Eu falo "Oi, é hoje, mas sempre é." Vou marcar aqui, que aí na semana que vem a gente começa isso, para descrição fenomenológica da experiência analítica. Esse é um tópico um pouquinho maior.
Então tá, gente. A gente se vê na semana que vem. Obrigada, viu? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.